Olá, este é o podcast Negócios de Direito, o podcast de quem faz, decide e empreende com consciência jurídica. Hoje estou aqui com os meus amigos Alisson e Angelita Merlo. O Alisson, que é o tabelião do primeiro tabelionato de notas de Arcos, e a Angelita, que é a primeira tabeliã substituta aqui do primeiro tabelionato de Arcos também. Pessoal, muito bem-vindos ao nosso podcast. E aqui nós temos como hábito fazer uma pergunta para todo mundo, a pergunta inicial, para começar o nosso bate-papo. Quem é Alisson Merlo? Meu nome é Alisson Merlo. Eu sou, como o Dr. Ricardo disse, eu sou tabelião do primeiro ofício de notas, primeiro tabelionato de notas de Arcos. E eu sou casado com a Angelita. Sou pai de uma moça com 15 anos chamada Manuela. Eu sou natural do Paraná, de uma cidade chamada Cambará. Ela fica na divisa do estado de São Paulo. Estou em Arcos, moro em Arcos, adotei Arcos como minha cidade desde 2018, quando eu passei no concurso de cartórios. E dentre muitas oportunidades, muitas cidades que eu tive a oportunidade de fazer a escolha, eu me encantei desde a primeira vez que eu cheguei na cidade de Arcos e não tive dúvida. Quando eu não tinha certeza que eu poderia escolher Arcos, porque no concurso você escolhe pela ordem de classificação. Eu tinha uma boa classificação, imaginei que seria possível e realmente foi. E eu não tive dúvida em escolher Arcos e desde então eu venho exercendo minha profissão aqui e fui muito bem recebido pela cidade, uma cidade hospitaleira, a minha família se adaptou aqui demais e a gente é muito feliz aqui em Arcos. Excelente, Alisson. Agora você, Angelita. Quem é Angelita Merlo? Meu nome é Angelita Merlo, sou tabeliã substituta do primeiro ofício de notas de Arcos. Também sou esposa do Alisson, sou mãe da Manuela, de 15 anos. E nós estamos aqui em Arcos desde o final de 2017 para começo de 2018. O Alisson assumiu o primeiro ofício dia 12 de janeiro de 2018. Então nós nos mudamos e conhecemos a cidade antes, porque quando da escolha, que tinham muitas cidades para escolha, o Alisson lá teve que tomar a decisão, de qual cidade escolher. Então, e eu logicamente acompanhando o Alisson como esposa, como profissional do direito, que era também na época, então eu tinha uma fase muito decisiva das nossas vidas. Fui acompanhando e nós fizemos as visitas em várias cidades. Então nós fizemos um retiro aqui em Minas. O Alisson acabou na escolha de Arcos. Eu até brinco com o Alisson, doutor Ricardo, que na época eu falava assim para o Alisson: Alisson, mas e Andradas? Andradas também tem um cartório, Andradas tem a cidade para Poços de Caldas, a estrada é um tapete, ficava 200 quilômetros a menos que em Cambará, que é onde os nossos pais, nossa cidade natal, ficava mais próximo, E aí o Alisson falou assim: não, ótima, cidade maravilhosa, realmente cidade bonita, cidade ótima, mas e Arcos? Arcos tem isso, tem aquilo. Então ficava muito difícil de lutar. Eu acredito que são destinos que Deus traça na vida da gente. Eu embarquei com o Alisson e agora a nossa cidade do coração. Também sou natural de Cambará, no Paraná, mas eu tenho como cidade do coração mesmo. A impressão que nós temos hoje é que nós somos de Arcos, que nós sempre estivemos em Arcos. Graças a Deus, fomos muito bem acolhidos. Excelente, Angelita. E assim, pessoal, vou confessar uma coisa para vocês. Eu estive presente à época quando Alisson e Angelita estavam vindo para Arcos, Na época eu era estagiário do TJ, estagiava no TJ e conheci eles lá em 2018, quando estavam chegando, pouco antes. Arcos é uma cidade muito boa e quando, não sei se você se recorda, eu acho que foi com a Angelita que eu conversei, estive falando que Arcos é uma cidade muito boa. Por quê? Porque Arcos é uma cidade de porte médio, Arcos com 40 e poucos mil habitantes, e Arcos tem uma média de crimes violentos menor da nossa região. Da região aqui, Arcos, para se ter ideia, Arcos tem menos crimes violentos que Pains.
Que é muito que é menor. muito menor em proporção. Então, Arcos é uma cidade de pessoas trabalhadoras, de pessoas empreendedoras, de pessoas muito corretas, muito honestas, né? E Arcos é uma cidade que, devido a esse tipo de população, consequentemente é muito acolhedora mesmo. Por quê? Porque Arcos quer que você, quando vem para Arcos, né, Arcos quer que você agregue e cresça também. Né? Isso é uma das características que eu mais gosto dessa cidade. Esse povo que mora no meu coração, são pessoas extremamente bacanas. É difícil você encontrar um arco-íris e falar assim, não gosto daquele não, porque o pessoal é muito bom. E você sabe, doutor Ricardo, que uma coisa que a gente sempre escuta no balcão do cartório é: então você gosta de Arcos, está tudo bem aqui, são pessoas às vezes até que eu já conheço, e eles sempre falam a mesma frase, que quem bebe a água, né, dos Arcos, Sim, a água dos Arcos, acaba ficando por aqui, viu? E eu gostei a gente gostou muito dessa água, a Manuela então também enraizou aqui de uma forma muito natural, né? Bem forte. Ela gosta demais da cidade. O que acontece? Aqui em Arcos, veio eu, Angelita e a Manuela. A Manuela chegamos aqui até 7 anos, completou 8 anos aqui. Então, hoje, ela viveu mais da metade da vida dela praticamente aqui, em Arcos. Você está entendendo? Então, se eu falar para ela mudar de Arcos ou qualquer coisa, eu arrumei a maior briga da minha vida. Você entendeu? E uma situação em que, assim, nós chegamos nós três. Nós três somos a nossa família aqui. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitos amigos. A gente tem uma família de amigos aqui. Mas as pessoas não conhecem a nossa família. Conheço alguns amigos mais próximos, já tiveram. Minha mãe, meu pai já vieram aqui, a mãe da Angelita. Eu só tenho um irmão, né? Tem uma sobrinha que ela vem 2 a 3 vezes por ano pra cá e ela tem vontade de mudar pra cá. É atrativo. Não tem dúvida, não tem dúvida. É muito gostoso. E eu lembro só, desculpa te interromper, Alisson, essa questão do Alisson comentar, doutor, da prova oral dele. Meu pai caiu de cama exatos 2 meses e meio e meu pai faleceu. E o Alisson foi... Eu vou dizer uma palavra que assim, é uma questão até muito forte. Às vezes é mais do que um filho. Não que os outros filhos não tenham sido nesse caso, porque ali foram todos filhos do meu pai. Mas o Alisson foi um 5º filho que meu pai tinha na época. Meu pai sentiu muito esteio no Alisson. O Alisson deu muito banho, cuidou muito, conversou muito. Mas são ciclos da vida. Então, eu lembro que no falecimento do meu pai, que foi 5h30 da manhã, o Alisson tinha saído, ele ficou esses exatos 2 meses e meio no lado do meu pai, madrugada, dia, tarde, noite. Então, viajou para fazer a prova oral, 5h30 da manhã meu pai veio a falecer, eu dei a notícia ao Alisson e às 8 da manhã ele estava fazendo a prova oral desse concurso de assunção ao primeiro ofício de notas de Arcos. Então, depois fez a prova oral, muito emocionado, muito nervoso, pediu desculpa aos examinadores, mesmo assim, Deus estava na frente e voltou a Joinville, pegou uma fraçãozinha ali de despedida do velório do meu pai, depois foi cremado e acabou que depois saiu a prova, saiu o resultado da prova, foi muito bem colocado, graças a Deus. Então tem determinadas situações bem fortes da vida da gente. Não tem como eu não apoiar ele não me apoiar. É isso aí. Foi um pedaço difícil, mas a gente superou, graças a Deus. Acabou dando tudo certo. A gente perdeu meu sogro. Meu sogro era um cara muito querido, era um pai mesmo para mim, sabe? Mas é assim, a vida é assim, né? A vida é assim. Alisson, a minha pergunta vai para você. Como que foi a sua trajetória com essa atividade notarial e quais foram os principais desafios no início? A minha história, essa trajetória na atividade notarial, começou quando eu tinha 17 anos, 1993. Para ser mais preciso, no dia 9 de março de 1993. Esse foi o dia que eu iniciei, que eu pisei a primeira vez num tabelionato de notas como funcionário. Eu fui convidado uns dias antes dessa data pelo um amigo do meu pai, que era meu
conhecido desde novo também, ele era amigo do meu pai, então eu frequentava os bares com meu pai, como criança, a casa, ele em casa, meu pai era a casa dele. Ele chamava João Batista Ribeiro Machado. Quando ele me chamou, ele falou para o meu pai que queria conversar comigo. Aí nós fomos até a casa dele e ele me convidou para trabalhar no cartório. Ele era tabelião, concursado já lá em Cambará, e eu não tinha nenhuma relação de parentesco com ele, nada, mas ele me conhecia desde novo. E lá na casa dele, a gente conversando, ele falou para mim, ele falou com essas palavras: Alisson, eu te conheço praticamente desde quando você nasceu. Você nasceu no mesmo dia que eu, dia 1º de setembro, de 1º de setembro de 1947, ou de 1º de setembro de 1975. E ele falou para mim o seguinte: você é corintiano igual eu, o time dele era o meu time do coração também, então ele me convidou para trabalhar com ele no cartório. Eu aceitei o convite e iniciei. Eu lembro certinho, o primeiro dia do meu trabalho, eu não sabia o que fazer, né? Eu tinha trabalhado com meu pai, em outras situações, meu pai tinha uma granja de frango, eu queria comprar minhas coisas, fazer minhas coisas, então eu comecei bem novo. Aí, mas oficialmente com carteira assinada, e foi meu único registro em carteira, inclusive. Na minha carteira consta lá, aprendiz de cartório. E eu trabalhei com ele durante 15 anos. Comecei como aprendiz de cartório, fui auxiliar, fui escrevente, fui substituto dele durante muitos anos. Lá era um cartório de tabelionato de notas e protesto, acumulava as duas especialidades. Isso, nem ele imaginava, infelizmente a gente perdeu ele na pandemia, ele faleceu em 2020. Mas foi um cara que me ensinou o meu ofício. E através disso mudou a minha vida, porque não só a minha, como a da Angelita, de toda a minha família. Então eu trabalhei lá com ele. Nesse período em que eu trabalhei com ele, eu cursei faculdade. Inicialmente eu fiz uma faculdade de administração de empresas, depois eu fiz direito e depois eu comecei lá em 93. Trabalhei com ele até 2008, certo? Aí nessa oportunidade, eu e a Angelita também tinha, a gente começou a namorar em 95. Eu tinha 19 anos e ela 15. Já faz uma história longa que a gente tá junto. Então o que acontece? Em 2004 eu me formei, final de 2004, e a Angelita se formou final de 2006. Aí, quando foi 2008, a gente tinha vontade de ir para um centro maior, para uma cidade maior. E a gente, Cambará, era próximo a Londrina. Então a gente pensava em ir para Londrina ou pensava em ir para Joinville, Santa Catarina, em que os pais da Angelita, nessa oportunidade, desde 2002, eles moravam em Joinville. Aí a gente acabou, então, nesse momento, eu saí do cartório e eu fui para Joinville. E em Joinville a gente morou de 2008 até 2017. Até 2018. A gente saiu até 2016, perdão. A gente saiu de Joinville quando eu passei no meu primeiro concurso de cartório. Não no meu primeiro concurso de cartório, o primeiro concurso que eu assumi, na verdade. Aí, então, nesse período que a gente ficou em Joinville, nós advogamos, ganhamos outras experiências e tal, mas eu nunca perdi a minha vontade de voltar para a atividade notarial. Só que eu tinha vontade de voltar como titular, eu tinha vontade de prestar concurso e assumir a minha própria serventia, né? E, graças a Deus, eu consegui. Eu prestei concurso Brasil afora, em vários estados, e fui aprovado em diversos estados. Eu tinha os meus estados de preferência. Eu não vim para Arcos, sim, eu escolhi a cidade porque eu tive oportunidade, né? Mas para Minas, eu era um dos meus estados de preferência. Lógico, tinha nascido no Paraná, era paranaense, eu tinha interesse no estado do Paraná, no estado de São Paulo, em Santa Catarina, nessa região sudeste, que era a minha preferência, e Minas Gerais, em razão de que a parte da minha família, o meu avô paterno é mineiro, meu avô paterno é de São Sebastião do Paraíso. Em Minas, então, eu sempre tive esse contato, né? E eu sempre gostei muito do povo daqui e tudo mais e tal. Aí, quando eu tive a oportunidade, primeiro então em 2016, que eu assumi minha primeira serventia, foi numa cidade do estado de São Paulo chamada Salto Grande. Ficava bem próximo a Cambará, era divisa ali também. Aí eu atuei lá por 11 meses. Lá era um cartório, um tabelionato de notas com registro civil.
Então eu trabalhei lá, a Angelita trabalhou comigo durante esses 11 meses. Nesse período eu já tinha sido aprovado aqui em Minas. Só que o concurso de Minas demorou bastante tempo, ele iniciou em 2014, só foi finalizar em final de 2017. O concurso de cartório tem uma série de nuances que às vezes atrasa, muitos interesses em jogo, saiu o resultado. Aí nós viemos em 2017 já, né? Eu iniciei lá em 2016, 2017. Quando eu fui aprovado, nós viemos, fizemos uma visita no estado de Minas, em diversas cidades, igual a Angelita disse, para conhecer, né, aqueles lugares que eu não conhecia ainda. E foi a oportunidade que eu tive o primeiro contato com Arcos. Aí a gente viu, conheceu, tudo mais, eu fiz um estudo das cidades, como todo o concurseiro, o aprovado no concurso de cartório tem que fazer, porque o concurso de cartório ele é diferente de outros concursos, como para juiz, promotor, quer dizer assim, a atividade em si, cada serventia tem uma peculiaridade, inclusive em questão de rendimentos, cada serventia tem um rendimento que vai ser, no final das contas, de onde você vai tirar o teu salário. Bom, aí eu fiz a opção por Arcos. Então, daí, no dia 12 de janeiro de 2018, eu assumi aqui em Arcos. E, graças a Deus, já estou no meu 8º ano de exercício da atividade. E tem sido muito gratificante. Foi onde eu efetivamente me realizei como profissional. Aquele sonho que eu tinha de ser tabelião, numa cidade que eu consegui se desenvolver essa minha atividade, aqui eu me realizei. Então esse é um pouco aí, pelo menos a grande parte da minha trajetória. Tem muitos detalhes nesse caminho, mas pelo menos para poder resumir aí desde quando eu iniciei nessa atividade. Gente, o Alisson entregou a idade da esposa, viu? Acabou de entregar a idade da esposa aí. Eu não vou fazer a conta, não vou falar, tá? Mas eu acho que alguém vai apanhar. Não sei. Alisson, uma questão que eu gostaria que você falasse para nós é sobre os desafios de quem busca esse tipo de concurso, de tentar buscar uma vaga e uma aprovação em serventia, passar em concurso que a gente popularmente fala, concurso de cartório. Quais são os desafios para essa pessoa que nos vê, nos assiste e que tem esse mesmo sonho que você teve, que você perseverou desde lá do início, de tenridade, até você conseguir a sua aprovação e iniciar aí essa profissão que você falou, que você hoje se considera uma pessoa realizada? Bom, eu acho que você falou uma palavra bacana aí, né? Que é perseverança. Mas eu acho também que as pessoas precisam, porque cada um tem uma oportunidade e definir. Quando eu iniciei, eu demorei um pouco, eu fui fazer mais tardiamente o curso de Direito, até por falta de oportunidade. Porque quando eu comecei a trabalhar no cartório, aí sim eu me interessei pelo direito. Só que Cambará era uma cidade, tinha uma faculdade numa cidade vizinha chamada Jacarezinho, que tinha faculdade de Direito. Era uma faculdade estadual, bem conceituada, uma faculdade muito boa. Fora isso, só tinha Londrina, Marília e Curitiba. Naquela oportunidade eu não tinha condições de meus pais me mandarem para estudar e bancar o meu estudo naquela oportunidade, você está entendendo? Então eu já tinha interesse em lutar, em trabalhar e buscar uma coisa melhor. Então eu fiquei ali mesmo, alguns amigos meus foram, cada um foi estudar num lugar e tal, e eu fui aproveitando as oportunidades que eu tinha. Então eu cursei administração, depois já com mais experiência, aí sim eu consegui entrar na faculdade de Direito de Jacarezinho. Eu tinha feito logo quando eu saí do colegial, não consegui. Depois, com mais experiência, estudando e se dedicando, eu consegui entrar nessa faculdade. Aí eu estudei e tudo mais, e depois eu já expliquei mais ou menos como foi. Mas, o que acontece? Esses desafios é que todo mundo tem, cada um tem uma situação de vida, mas eu acho o seguinte, se você tem um sonho, um objetivo, você tem que buscar ele. Você pode conseguir ele mais cedo, mais tarde. Minha mãe sempre comenta comigo nas dificuldades que eu tive, minha mãe sempre falou para mim uma coisa, Alisson, às vezes para você as coisas acontecem um pouco mais tarde, mas você luta e você consegue. E essa frase me marcou bastante,
porque minha mãe sempre foi uma mulher batalhadora e tudo mais, e ela me ensinou muito, você está entendendo? Nessa questão da perseverança. Só que assim, eu acho que a vida é traçada e você tem que seguir o teu destino e as coisas não acontecem. Acontece porque você lutou, batalhou, pediu a Deus e cada um tem o seu momento e a sua hora de acontecer. Então, mas eu acho que você tem que, se você tem um sonho, um objetivo, você tem que buscar aquilo. Você vai enfrentar dificuldades, desafios, lutas, mas você não pode nunca se entregar. Você tem que continuar naquele objetivo. Certo? Ah, mas eu fiz um concurso e eu não passei. Quantas vezes eu cheguei frustrado em casa, você está entendendo? Eu investi muito na minha carreira, porque como eu viajava muito, era muita viagem de avião, às vezes fiz concurso para o Nordeste, para todas as regiões, porque concurso de cartório não é uma coisa que tem toda hora. Ele leva, às vezes, anos para ter um no estado, em outro e tal. Então, você precisa e, às vezes, você se frustra. Eu nunca me esqueço de uma situação em que uma vez a gente morava em Joinville e eu estava só me dedicando ao estudo. E um dia eu já desanimado, assim, foi uma época que você tá, sabe quando você tá para baixo, tá desanimado? Um dia eu chamei a Angelita no quarto, sentei na cama junto com ela. O pai da Angelita, na oportunidade, estava doente, hospitalizado, e a gente com uma dificuldade, eu tinha que... Para vocês terem uma ideia, o dia que eu prestei o concurso, fiz a prova oral do meu concurso aqui em Minas Gerais, dia 30 de maio de 2016, foi o dia que o meu sogro faleceu. Eu saí de Joinville, ele estava hospitalizado, eu sabia que a chance era grande de eu não conseguir retornar para lá e ainda vê-lo vivo. A última palavra que ele disse foi Alisson, ele chamou porque eu era o único que não estava lá da família, ele chamou todos para se despedir e a Angelita teve que dizer, pai, lembra que o Alisson falou para você, se despediu e disse que ia prestar o concurso, né? E aí quando na segunda-feira que eu ia fazer o concurso, a minha prova era às 13 horas, 13h30, e às 6 da manhã tocou o telefone. Aí eu já imaginei, né? Era a Angelita me ligando e dando essa notícia. Mas, então, como eu disse, tudo faz parte. E um pouco antes disso, na realidade, acho que foi até um pouco depois do falecimento do meu sogro, eu conversando com a Angelita, eu chamei ela e falei, Angelita, eu vou parar, eu não vou mais dar sequência, eu vou parar por aqui, se eu for chamado alguma hora num concurso que eu esteja aprovado, tudo bem, eu vou voltar a advogar, que não dá para ficar desse jeito, eu já estava exausto. Linda a história de vocês, gente. Quando eu falo que nós, enquanto pessoas, a gente tem contatos e conhece aqueles mais próximos, que a gente tem uma maior afinidade, e eu sempre admirei vocês dois. Sempre admirei vocês, por quê? Porque vocês são um exemplo de casal que trabalha junto, está ali o dia inteiro, buscando, né, além da questão financeira, a sua melhoria para a sua família, e está em casa. Eu já falei com vocês algumas vezes que trabalhar com o cônjuge não é fácil, né? Não é fácil porque você tem que conseguir separar as coisas, mas como eu falei, vocês são um exemplo de casal, e agora que vocês trouxeram aí para os nossos seguidores e espectadores a história de vocês, é uma história muito linda, uma história muito bonita, uma história de perseverança mesmo, de superação e companheirismo, né? Principalmente de companheirismo. Mas nós estamos aqui para também falar, além das questões pessoais, algumas coisas profissionais. E tem algumas pessoinhas ali que estão doidinhas querendo saber. Angelita, agora vai para você a pergunta, tá, querida? O que significa ser primeiro substituto de um tabelionato de notas? Então, doutor Ricardo, eu agradeço primeiramente as palavras. A recíproca é muito verdadeira, você também é uma pessoa admirável. Eu lembro muito bem quando a gente ia ao fórum, o doutor ainda na oportunidade era estagiário do cartório, sempre muito simpático, muito educado. Parte marcante da sua vida, seu traço marcante é a educação, a gentileza.
Fico muito agradecida, inclusive, obrigada pelo convite, a mim e ao Alisson, né, de expor um pouquinho dessa história que você falou que é bonita. É bonita mesmo, tem seus dissabores, tem os seus amores e suas dores. Graças a Deus. Bom, o primeiro substituto de um tabelião de notas, ou o tabelião substituto, a tabeliã substituta, ou o oficial substituto, é aquele que responde, né, aquele profissional da área do direito, que é nomeado pelo tabelião de notas para praticar os atos de um cartório de notas, né, da rotina notarial, e também pode praticar os seus atos nas suas ausências ou nos seus impedimentos, e ele pratica todos os atos, como lavratura de escritura. Olá, este é o podcast Negócios de Direito, o podcast de quem faz, decide e empreende com consciência jurídica. Hoje estou aqui com os meus amigos Alisson e Angelita Merlo. O Alisson, que é o tabelião do primeiro tabelionato de notas de Arcos, e a Angelita, que é a primeira tabeliã substituta aqui do primeiro tabelionato de Arcos também. Pessoal, muito bem-vindos ao nosso podcast. E aqui nós temos como hábito fazer uma pergunta para todo mundo, a pergunta inicial, para começar o nosso bate-papo. Quem é Alisson Merlo? Meu nome é Alisson Merlo. Eu sou, como o Dr. Ricardo disse, eu sou tabelião do primeiro ofício de notas, né, primeiro tabelionato de notas de Arcos. E eu sou casado com a Angelita. Sou pai de uma moça com 15 anos chamada Manuela. Eu sou natural do Paraná, de uma cidade chamada Cambará. Ela fica na divisa do estado de São Paulo. Estou em Arcos, né? Moro em Arcos, adotei Arcos como minha cidade desde 2018, quando eu passei no concurso, né, de cartórios. E dentre muitas oportunidades, muitas cidades que eu tive a oportunidade de fazer a escolha, eu me encantei desde a primeira vez que eu cheguei na cidade de Arcos e não tive dúvida. Quando eu não tinha certeza que eu poderia escolher Arcos, porque no concurso você escolhe pela ordem de classificação. Eu tinha uma boa classificação, imaginei que seria possível e realmente foi. E eu não tive dúvida, né, em escolher Arcos. E desde então eu venho exercendo minha profissão aqui e fui muito bem recebido pela cidade, uma cidade hospitaleira, a minha família se adaptou aqui demais e a gente é muito feliz aqui em Arcos. Excelente, Alisson. Agora você, Angelita. Quem é Angelita Merlo? Meu nome é Angelita Merlo, sou tabeliã substituta do primeiro ofício de notas de Arcos. Também sou esposa do Alisson, sou mãe da Manuela, de 15 anos. E nós estamos aqui em Arcos desde o final de 2017 para começo de 2018. O Alisson assumiu o primeiro ofício dia 12 de janeiro de 2018. Então nós nos mudamos e conhecemos a cidade antes, porque quando da escolha, que tinham muitas cidades para escolha, o Alisson lá teve que tomar a decisão, né, de qual cidade escolher. Então, e eu logicamente acompanhando o Alisson como esposa, como profissional do direito, que era também na época, então eu tinha uma fase muito decisiva das nossas vidas. Fui acompanhando e nós fizemos as visitas em várias cidades. Então nós fizemos um retiro aqui em Minas. O Alisson acabou na escolha de Arcos. Eu até brinco com o Alisson, Dr. Ricardo, que na época eu falava assim para o Alisson: Alisson, mas e Andradas? Andradas também tem um cartório. Andradas tem a cidade para Poços de Caldas, a estrada é um tapete, ficava 200 quilômetros a menos que em Cambará, que é onde os nossos pais, nossa cidade natal, ficava mais próximo, né? E aí o Alisson falou assim: não, ótima, cidade maravilhosa, realmente cidade bonita, cidade ótima, mas e Arcos? Arcos tem isso, tem aquilo. Então ficava muito difícil de lutar. Eu acredito que são destinos que Deus traça na vida da gente. Eu embarquei com o Alisson e agora a nossa cidade do coração. Também sou natural de Cambará, no Paraná, mas eu tenho como cidade do coração mesmo. A impressão que nós temos hoje é que nós somos de Arcos, que nós sempre estivemos em Arcos. Graças a Deus, fomos muito bem acolhidos. Excelente, Angelita. E assim, pessoal, vou confessar uma coisa para vocês.
Eu estive presente à época quando Alisson e Angelita estavam vindo para Arcos, né? Na época eu era estagiário do TJ, estagiava no TJ e conheci eles lá em 2018, quando estavam chegando, pouco antes. Arcos é uma cidade muito boa e quando, não sei se não sei se você se recorda, eu acho que foi com a Angelita que eu conversei, estive falando que Arcos é uma cidade muito boa. Por quê? Porque Arcos é uma cidade de porte médio, né? Arcos com 40 e poucos mil habitantes, e Arcos tem uma média de crimes violentos menor da nossa região. Da região aqui, Arcos, para se ter ideia, Arcos tem menos crimes violentos que Pains, Que é muito que é menor. muito menor em proporção. Então, Arcos é uma cidade de pessoas trabalhadoras, de pessoas empreendedoras, de pessoas muito corretas, muito honestas, né? Uhum. E Arcos é uma cidade que, devido a esse tipo de população, consequentemente é muito acolhedora mesmo. Por quê? Porque Arcos quer que você, quando vem para Arcos, né, Arcos quer que você agregue e cresça também. Né? Isso é uma das características que eu mais gosto dessa cidade. Esse povo que mora no meu coração, são pessoas extremamente bacanas. É difícil você encontrar um arco-íris e falar assim, não gosto daquele não, porque o pessoal é muito bom. E você sabe, doutor Ricardo, que uma coisa que a gente sempre escuta no balcão do cartório é: então você gosta de Arcos, está tudo bem aqui, são pessoas às vezes até que eu já conheço, e eles sempre falam a mesma frase, que quem bebe a água, né, dos Arcos, sim, a água dos Arcos, acaba ficando por aqui, viu? E eu gostei a gente gostou muito dessa água, a Manuela então também enraizou aqui de uma forma muito natural, né? Bem forte. Ela gosta demais da cidade. O que acontece? Aqui em Arcos, veio eu, Angelita e a Manuela. A Manuela chegou aqui até 7 anos, completou 8 anos aqui. Então, hoje, ela viveu mais da metade da vida dela praticamente aqui, em Arcos. Você está entendendo? Então, se eu falar para ela mudar de Arcos ou qualquer coisa, eu arrumei a maior briga da minha vida. Você entendeu? E uma situação em que, assim, nós chegamos nós três. Nós três somos a nossa família aqui. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitos amigos. A gente tem uma família de amigos aqui. Mas as pessoas não conhecem a nossa família. Conheço alguns amigos mais próximos, já tiveram. Minha mãe, meu pai já vieram aqui, a mãe da Angelita. Eu só tenho um irmão, né? Tem uma sobrinha que ela vem 2 a 3 vezes por ano pra cá e ela tem vontade de mudar pra cá. É atrativo. Não tem dúvida, não tem dúvida. É muito gostoso. E eu lembro só, desculpa te interromper, Alisson, essa questão do Alisson comentar, doutor, da prova oral dele. Meu pai caiu de cama exatos 2 meses e meio e meu pai faleceu. E o Alisson foi... Eu vou dizer uma palavra que assim, é uma questão até muito forte. Às vezes é mais do que um filho. Não que os outros filhos não tenham sido nesse caso, porque ali foram todos filhos do meu pai. Mas o Alisson foi um 5º filho que meu pai tinha na época. Meu pai sentiu muito esteio no Alisson. O Alisson deu muito banho, cuidou muito, conversou muito. Mas são ciclos da vida. Então, eu lembro que no falecimento do meu pai, que foi 5h30 da manhã, o Alisson tinha saído, ele ficou esses exatos 2 meses e meio no lado do meu pai, madrugada, dia, tarde, noite. Então, viajou para fazer a prova oral, 5h30 da manhã meu pai veio a falecer, eu dei a notícia ao Alisson e às 8 da manhã ele estava fazendo a prova oral desse concurso de assunção ao primeiro ofício de notas de Arcos. Então, depois fez a prova oral, muito emocionado, muito nervoso, pediu desculpa aos examinadores, mesmo assim, Deus estava na frente e voltou a Joinville, pegou uma fraçãozinha ali de despedida do velório do meu pai, depois foi cremado e acabou que depois saiu a prova, saiu o resultado da prova, foi muito bem colocado, graças a Deus. Então tem determinadas situações bem fortes da vida da gente. Não tem como eu não apoiar ele não me apoiar. É isso aí, é isso aí. Foi um pedaço difícil, mas a gente superou, graças a Deus, acabou dando tudo certo. A gente
perdeu meu sogro. Meu sogro era um cara muito querido, era um pai mesmo para mim, sabe? Mas é assim, a vida é assim, né? A vida é assim. Alisson, a minha pergunta vai para você. Como que foi a sua trajetória com essa atividade notarial e quais foram os principais desafios no início? A minha história, essa trajetória na atividade notarial, começou quando eu tinha 17 anos, 1993. Para ser mais preciso, no dia 9 de março de 1993. Esse foi o dia que eu iniciei, que eu pisei a primeira vez num tabelionato de notas como funcionário. Eu fui convidado uns dias antes dessa data pelo um amigo do meu pai, que era meu conhecido desde novo também, ele era amigo do meu pai, então eu frequentava os bares com meu pai, como criança, a casa, ele em casa, meu pai era a casa dele. Ele chamava João Batista Ribeiro Machado. Quando ele me chamou, ele falou para o meu pai que queria conversar comigo. Aí nós fomos até a casa dele e ele me convidou para trabalhar no cartório. Ele era tabelião, concursado já lá em Cambará. E eu não tinha nenhuma relação de parentesco com ele, nada, mas ele me conhecia desde novo. E lá na casa dele, a gente conversando, ele falou para mim, ele falou com essas palavras: Alisson, eu te conheço praticamente desde quando você nasceu. Você nasceu no mesmo dia que eu, dia 1º de setembro, de 1º de setembro de 1947, ou de 1º de setembro de 1975. E ele falou para mim o seguinte: você é corintiano igual eu, o time dele era o meu time do coração também, então ele me convidou para trabalhar com ele no cartório. Eu aceitei o convite e iniciei. Eu lembro certinho, o primeiro dia do meu trabalho, eu não sabia o que fazer, né? Eu tinha trabalhado com meu pai, em outras situações, meu pai tinha uma granja de frango, eu queria comprar minhas coisas, fazer minhas coisas, então eu comecei bem novo. Aí, mas oficialmente com carteira assinada, e foi meu único registro em carteira, inclusive. Na minha carteira consta lá, aprendiz de cartório. E eu trabalhei com ele durante 15 anos. Eu comecei como aprendiz de cartório, fui auxiliar, fui escrevente, fui substituto dele durante muitos anos. Lá era um cartório de tabelionato de notas e protesto, acumulava as duas especialidades. Isso, nem ele imaginava, infelizmente a gente perdeu ele na pandemia, ele faleceu em 2020. Mas foi um cara que me ensinou o meu ofício. E através disso mudou a minha vida, porque não só a minha, como a da Angelita, de toda a minha família. Então eu trabalhei lá com ele. Nesse período em que eu trabalhei com ele, eu cursei faculdade. Inicialmente eu fiz uma faculdade de administração de empresas, depois eu fiz direito e depois eu comecei lá em 93. Trabalhei com ele até 2008, certo? Aí nessa oportunidade, eu e a Angelita também tinha, a gente começou a namorar em 95. Eu tinha 19 anos e ela 15. Já faz uma história longa que a gente tá junto. Então o que acontece? Em 2004 eu me formei, final de 2004, e a Angelita se formou final de 2006. Aí, quando foi 2008, a gente tinha vontade de ir para um centro maior, para uma cidade maior. E a gente, Cambará, era próximo a Londrina. Então a gente pensava em ir para Londrina ou pensava em ir para Joinville, Santa Catarina, em que os pais da Angelita, nessa oportunidade, desde 2002, eles moravam em Joinville. Aí a gente acabou, então, nesse momento, eu saí do cartório e eu fui para Joinville. E em Joinville a gente morou de 2008 até 2017, até 2018. A gente saiu até 2016, perdão. A gente saiu de Joinville quando eu passei no meu primeiro concurso de cartório. Não no meu primeiro concurso de cartório, o primeiro concurso que eu assumi, na verdade. Aí, então, nesse período que a gente ficou em Joinville, nós advogamos, ganhamos outras experiências e tal, mas eu nunca perdi a minha vontade de voltar para a atividade notarial. Só que eu tinha vontade de voltar como titular, eu tinha vontade de prestar concurso e assumir a minha própria serventia, né? E, graças a Deus, eu consegui. Eu prestei concurso Brasil afora, em vários estados, e fui aprovado em diversos estados. Eu tinha os meus estados de preferência. Eu não vim para Arcos, sim, eu escolhi a cidade porque eu tive oportunidade, né? Mas
Para Minas, eu era um dos meus estados de preferência. Lógico, tinha nascido no Paraná, era paranaense, eu tinha interesse no estado do Paraná, no estado de São Paulo, em Santa Catarina, nessa região sudeste, que era a minha preferência. E Minas Gerais, em razão de que a parte da minha família, meu avô paterno é mineiro, meu avô paterno é de São Sebastião do Paraíso. Minas, então, eu sempre tive esse contato, né? E eu sempre gostei muito do povo daqui e tudo mais e tal. Aí, quando eu tive a oportunidade, primeiro então em 2016, que eu assumi minha primeira serventia, foi numa cidade do estado de São Paulo chamada Salto Grande. Ficava bem próximo a Cambará, era a divisa ali também. Aí eu atuei lá por 11 meses. Lá era um cartório, um tabelionato de notas com registro civil. Então eu trabalhei lá, a Angelita trabalhou comigo durante esses 11 meses. Nesse período eu já tinha sido aprovado aqui em Minas. Só que o concurso de Minas demorou bastante tempo, ele iniciou em 2014, só foi finalizar em final de 2017. O concurso de cartório tem uma série de nuances que às vezes atrasa, muitos interesses em jogo, saiu o resultado. Aí nós viemos em 2017 já, né? Eu iniciei lá em 2016, 2017. Quando eu fui aprovado, nós viemos, fizemos uma visita no estado de Minas, em diversas cidades, igual a Angelita disse, para conhecer, né, aqueles lugares que eu não conhecia ainda. E foi a oportunidade que eu tive o primeiro contato com Arcos. Aí a gente viu, conheceu, tudo mais, eu fiz um estudo das cidades, como todo o concurseiro, o aprovado no concurso de cartório tem que fazer, porque o concurso de cartório ele é diferente de outros concursos, como para juiz, promotor, quer dizer assim, a atividade em si, cada serventia tem uma peculiaridade. Inclusive em questão de rendimentos, cada serventia tem um rendimento que vai ser, no final das contas, de onde você vai tirar o teu salário. Bom, aí eu fiz a opção por Arcos, então daí, no dia 12 de janeiro de 2018, eu assumi aqui em Arcos, e graças a Deus já estou no meu 8º ano de exercício da atividade. E tem sido muito gratificante, foi onde eu efetivamente me realizei como profissional, aquele sonho que eu tinha de ser tabelião, numa cidade que eu consegui se desenvolver essa minha atividade, aqui eu me realizei. Então esse é um pouco aí, pelo menos a grande parte da minha trajetória, tem muitos detalhes nesse caminho, mas pelo menos para poder resumir aí, desde quando eu iniciei nessa atividade. Gente, o Alisson entregou a idade da esposa, viu? Acabou de entregar a idade da esposa aí. Eu não vou fazer a conta, não vou falar, tá? Mas eu acho que alguém vai apanhar. Não sei. Alisson, uma questão que eu gostaria que você falasse para nós é sobre os desafios de quem busca esse tipo de concurso, de tentar buscar uma vaga, uma aprovação em serventia, passar em concurso que a gente popularmente fala, concurso de cartório. Quais são os desafios para essa pessoa que nos vê, nos assiste e que tem esse mesmo sonho que você teve, que você perseverou desde lá do início, de tenra idade, até você conseguir a sua aprovação e iniciar aí essa profissão que você falou, que você hoje se considera uma pessoa realizada? Bom, eu acho que você falou uma palavra bacana aí, né? Que é perseverança. Mas eu acho também que as pessoas precisam, porque cada um tem uma oportunidade e definir. Quando eu iniciei, eu demorei um pouco, eu fui fazer mais tardiamente o curso de Direito, até por falta de oportunidade. Porque quando eu comecei a trabalhar no cartório, aí sim eu me interessei pelo direito. Só que Cambará era uma cidade, tinha uma faculdade numa cidade vizinha chamada Jacarezinho, que tinha faculdade de Direito. Era uma faculdade estadual, bem conceituada, uma faculdade muito boa. Fora isso, só tinha Londrina, Marília e Curitiba. Naquela oportunidade eu não tinha condições de meus pais me mandarem para estudar e bancar o meu estudo naquela oportunidade, você está entendendo? Então eu já tinha interesse em lutar, em trabalhar e buscar uma coisa melhor. Então eu fiquei ali mesmo, alguns amigos meus foram, cada um foi estudar num lugar e tal, e eu fui aproveitando as oportunidades que eu tinha. Então eu cursei administração, depois
já com mais experiência, aí sim eu consegui entrar na Faculdade de Direito de Jacarezinho. Eu tinha feito logo quando eu saí do colegial, não consegui. Depois, com mais experiência, estudando e se dedicando, eu consegui entrar nessa faculdade. Aí eu estudei e tudo mais, e depois eu já expliquei mais ou menos como foi. Mas, o que acontece? Esses desafios é que todo mundo tem, cada um tem uma situação de vida, mas eu acho o seguinte, se você tem um sonho, um objetivo, você tem que buscar ele. Você pode conseguir ele mais cedo, mais tarde. Minha mãe sempre comenta comigo nas dificuldades que eu tive, minha mãe sempre falou para mim uma coisa, Alisson, às vezes para você as coisas acontecem um pouco mais tarde, mas você luta e você consegue. E essa frase me marcou bastante, porque minha mãe sempre foi uma mulher batalhadora e tudo mais, e ela me ensinou muito, você está entendendo? Nessa questão da perseverança. Só que assim, eu acho que a vida é traçada e você tem que seguir o teu destino e as coisas não acontecem. Acontece porque você lutou, batalhou, pediu a Deus e cada um tem o seu momento e a sua hora de acontecer. Então, mas eu acho que você tem que, se você tem um sonho, um objetivo, você tem que buscar aquilo. Você vai enfrentar dificuldades, desafios, lutas, mas você não pode nunca se entregar. Você tem que continuar naquele objetivo. Certo? Ah, mas eu fiz um concurso e eu não passei. Quantas vezes eu cheguei frustrado em casa, você está entendendo? Eu investi muito na minha carreira, porque como eu viajava muito, era muita viagem de avião, às vezes fiz concurso para o Nordeste, para todas as regiões, porque concurso de cartório não é uma coisa que tem toda hora. Ele leva, às vezes, anos para ter um no estado, em outro e tal. Então, você precisa e às vezes você se frustra. Eu nunca me esqueço de uma situação em que uma vez a gente morava em Joinville e eu estava só me dedicando ao estudo. E um dia eu já desanimado, assim, foi uma época que você tá, sabe quando você tá para baixo, tá desanimado? Um dia eu chamei a Angelita no quarto, sentei na cama junto com ela. O pai da Angelita, na oportunidade, estava doente, hospitalizado, e a gente com uma dificuldade, eu tinha que... Para vocês terem uma ideia, o dia que eu prestei o concurso, fiz a prova oral do meu concurso aqui em Minas Gerais, dia 30 de maio de 2016, foi o dia que o meu sogro faleceu. Eu saí de Joinville, ele estava hospitalizado, eu sabia que a chance era grande de eu não conseguir retornar para lá e ainda vê-lo vivo. A última palavra que ele disse foi Alisson, ele chamou porque eu era o único que não estava lá da família, ele chamou todos para se despedir e a Angelita teve que dizer, pai, lembra que o Alisson falou para você, se despediu e disse que ia prestar o concurso, né? E aí na segunda-feira que eu ia fazer o concurso, a minha prova era às 13 horas, 13h30, e às 6 da manhã tocou o telefone. Aí eu já imaginei, né? Era a Angelita me ligando e dando essa notícia. Mas, então, como eu disse, tudo faz parte. E um pouco antes disso, na realidade, acho que foi até um pouco depois do falecimento do meu sogro, eu conversando com a Angelita, eu chamei ela e falei, Angelita, eu vou parar, eu não vou mais dar sequência, eu vou parar por aqui, se eu for chamado alguma hora num concurso que eu esteja aprovado, tudo bem, eu vou voltar a advogar, que não dá para ficar desse jeito, eu já estava exausto. Linda a história de vocês, gente. Quando eu falo que nós, enquanto pessoas, a gente tem contatos e conhece aqueles mais próximos, que a gente tem uma maior afinidade, e eu sempre admirei vocês dois. Sempre admirei vocês, por quê? Porque vocês são um exemplo de casal que trabalha junto, está ali o dia inteiro, buscando, né, além da questão financeira, a sua melhoria para a sua família.